mundo digital, ele é um mundo que como a gente não está presente nele sempre, né, junto com os nossos filhos, então os nossos filhos, eles têm uma possibilidade de conhecer esse mundo e embarcar nesse mundo de uma forma, de um jeito muito mais autônomo do que eles têm no mundo presencial. E que só o tempo vai nos mostrar se eles vão encontrar no mundo presencial atividades e distrações e aprendizagens que valham mais a pena do que esse mundo virtual que eles estão vivendo e mergulhando cada vez mais. Então, quando eles vivem nesse mundo virtual, né, que é um fato, e com relação a esse fato, eu não tenho como mudar, né? Isso é um fato que está existindo. O que eu posso dar de contribuição, né, aqui no meu olhar como educador em sexualidade, é que mais do que nunca a gente precisa estar perto e estar junto dos nossos filhos, dos nossos netos, procurando saber o que é que ele está vendo, tendo conhecimento, sim, sobre sexualidade, porque o risco no mundo virtual ainda se torna um risco, às vezes, maior do que o risco no mundo presencial. Porque no mundo presencial a gente muitas vezes está junto deles, a gente ainda consegue proteger. Mas nesse mundo virtual, eles têm autonomia. E por terem essa autonomia, eles podem ser quem eles quiserem ser nesse mundo virtual e lidar com pessoas que podem ser o que quiserem ser e podem ser pessoas do mal que venham colocar os nossos filhos e os nossos netos em risco. E quando a gente tem um diálogo sobre sexualidade com eles, tudo isso muda, porque esse é um grande trunfo do criminoso, principalmente do abusador sexual e esses criminosos de internet. Eles sabem que dentro da casa das pessoas existe uma dificuldade muito grande dessa conversa sobre sexualidade, que isso ainda é um tabu, que isso ainda é uma conversa que não existe. Portanto, essa criança ou esse adolescente vai ter muita dificuldade de denunciá-lo, vai ter muita dificuldade de contar para a mãe ou para a avó ou para quem quer que seja o adulto, né, que ela tenha uma relação de confiança. Então, isso se torna uma situação muito mais complicada, muito mais complexa se os pais não abrem esse diálogo, porque ele acaba sendo, na verdade, cúmplice desse abusador, sem querer, sem saber, né? Porque ele cria um ambiente favorável para o abusador sexual, diferente de quando você, ao contrário, a sua casa tem um diálogo aberto sobre sexualidade e o seu filho ou a sua filha pode conversar com você em relação a essas questões. E aí, por exemplo, a criança que em casa tem uma mãe ou tem uma avó que fala do assunto, que fala do corpo, que fala das sensações, que responde às curiosidades. Quando uma situação como essa acontece, essa criança tem com quem falar. Ela tem para quem contar. Se você prepara essa criança, mostrando para ela que do outro lado deste mundo fantástico, que é o mundo digital, existe também situações maldosas, gente que quer machucá-la, que pode machucá-la, o que vai acontecer? Essa criança, ela fica esperta. Tem mães que acham, não, eu não vou tirar a inocência da minha... Não, você não está tirando a inocência. Você está ensinando a sua criança a viver no mundo que ela vive. Portanto, se ela for preparada e ela sentir que aquele clima que a mãe ou a avó disse está acontecendo, está pintando ali, ela... Epa, vou contar isso, vou contar para minha mãe. Minha mãe disse que não tem essa história de segredo não, então vou lá e conto. Ó, aquela pessoa disse que era para eu guardar segredo. Então, a criança vai aprendendo a lidar com essas questões e a se proteger. E a gente faz aquilo que é, né, aquilo que a gente mais quer na vida, né, que é proteger os nossos pequenos e os nossos quase pequenos, agora já grandes também, os adolescentes. E a gente só consegue isso com esse diálogo aberto, né?